Como é possível uma pessoa desaparecer e 60 anos depois voltar com a mesma idade? Isso aconteceu com Thomas Johnson, um garoto de 10 anos que morava em uma fazenda em Nova York em 1912. Em julho de 1912, Thomas saiu para brincar com os amigos perto de um lago na fazenda da família dele. O mais intrigante é que Thomas tinha sido proibido de brincar perto daquele lago porque muitas coisas estranhas aconteciam naquele lugar. O pai de Thomas disse que todos os animais que chegavam perto daquele rio desapareciam para sempre. Nunca mais eram encontrados. Então, quando Thomas estava brincando ali perto daquele lago, um redemoinho começou no lago. Thomas se aproximou para ver o que é e foi engolido pelo redemoinho. Os amigos de Thomas, após ver aquela cena, ficou muito assustado e foi correndo contar para o pai de Thomas. O pai de Thomas foi procurar ele junto com as autoridades e mesmo depois de muita busca, ele nunca foi encontrado. Então o caso foi encerrado e Thomas foi dado como morto. Então, em 1970, 58 anos depois, o pai de Thomas estava andando por volta do lago, quando de repente um redemoinho se formou de novo naquele lago e jogou Thomas para fora. O menino estava vivo e completamente perdido, pois encontrou o pai dele muito mais velho. O caso foi levado para as autoridades e após muita investigação foi comprovado que realmente aquele menino era Thomas e que ele não tinha envelhecido nem um segundo. A família ficou tão assustada com a proporção que aquele caso tomou que resolveu mudar de cidade e até mesmo de identidade. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu ali. Será que aquele lago tinha um portal formado pelo redemoinho? Talvez um portal para outra dimensão aonde o tempo não passa. Será que foi esse caso que inspirou a série Dark? Foi confirmado a teoria mais bizarra de Bob Esponja. No capítulo Show do Patrick Estrela, o Patrick entra em uma máquina do tempo e viaja para o passado. E é revelado que a fenda do biquíni era uma área de teste de bomba nuclear. Então o Patrick fica exposto a toda aquela radiação. E o seu corpo começa a se deformar. Isso também começa a acontecer com os outros peixes. Bom, existe uma teoria que diz que Bob Esponja foi baseado em uma história real. No atol do Biquíni, que era uma ilha no Oceano Pacífico usado para teste nuclear. E que todos os peixes do desenho têm uma forma rara por conta da radiação que ficou na ilha. Na vida real, no atol do Biquíni, esse teste nuclear aconteceu em 1940. O mesmo ano que aparece na máquina do tempo do Patrick. E a Nickelodeon nos confirmou isso. E se eu te disser que em Coraline a outra mãe sempre estava escondida atrás dela? Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. Bom, na cena em que Coraline quer comprar roupas novas e não pode, existe uma mulher estranha observando ela do lado de fora da loja, com a mesma pose da bruxa. Então, logo depois, no outro mundo, Coraline recebe uma caixa com as roupas que ela queria. Em uma cena deletada do filme, vemos uma aranha sempre andando perto dela, que nada mais é o inseto que a bruxa se transforma no final. Bom, e em outra cena, podemos ver a mão da outra mãe em forma de relâmpago, os chifres em cima da cabeça dela, a silhueta da bruxa escondida na sombra dela e na fumaça. A outra mãe sempre esteve em todos os lugares e nunca percebemos. Doja Cat revelou no seu novo clipe que realmente faz parte dos Illuminates. Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. Recentemente, Doja Cat estreou seu novo clipe Paint the Town Red e está cheio de mensagens ocultas. O clipe começa com o novo disco da Doja Cat tocando. Então ela arranca o próprio olho, dando referência total ao olho que tudo vê, Illuminati. E então, depois disso, ela aparece em cima de uma figura bestial com chifres que não tem olhos, assim como ela arrancou. O fundo preto do olho, dando a representação da possessão demoníaca. Doja Cat está vestida de dama de vermelho, junto com o ceifador da morte. Bom,
Essa mesma figura em vermelho, ela já usou no desfile da Schiaparelli, que representa a mulher escarlate, dentro do paganismo e cristianismo, a Grande Babilônia, a meretriz de Apocalipse. Ela representa toda a personificação do pecado e do culto a essa falsa religião. Depois aparece a própria Doja Cat de forma bestial, tendo intimidades com uma figura que também parece ser um humanoide. De uma forma subliminar, o clipe mostra simbolismos com relação ao demônio e também com relação à morte, romantizando figuras infernais. Se eu te disser que a outra mãe estava preparando a Coraline para o funeral dela? Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. Lembram que no começo do filme, a outra mãe estava tentando fazer essa boneca de pano se parecer com a Coraline? Mas se você reparar nessa imagem, as ferramentas que a outra mãe usa não são ferramentas de costura, e sim ferramentas de autópsia. Ferramentas de embalsamento do século XVIII. Ferramentas que são usadas para preparar um corpo para o funeral. Isso porque no kit podemos ver uma serra de ossos. Podemos ver a outra mãe cortando a roupa da boneca nas costas. Exatamente como são feitos com cadáveres quando estão sendo preparados para o funeral. Aqui a boca da boneca é cheia de algodão. Algodão também é usado para preencher orifícios naturais num funeral, como boca e outros buracos. Isso é chamado de tampagem. Esse procedimento é realizado para que gases, secreções e sangue não sejam liberados. E logo depois a boca é costurada, assim como também mostra nessa cena aqui. Também é colocado serragem na boca da boneca. A serragem é usada desde a época das múmias. E você aí achando que a outra mãe estava apenas fazendo uma boneca parecida com a Coraline. Mas na verdade ela estava predestinando o que iria acontecer com a Coraline. Mensagens subliminares que se eu não te contasse você jamais saberia. Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. A palavra Mickey de ponta cabeça forma wicked, que significa malvado. A revista Time coloca de capa algumas pessoas que eles acham ser o anticristo e o M fica aparecendo pequenos chifres no alto da cabeça. Hollywood significa madeira de azevinho, assim como a varinha de Harry Potter, feita de azevinho. A palavra Nickelodeon em latim significa eu não me importo com Deus. O símbolo da Space Force dos Estados Unidos de cabeça para baixo tem referência à cabeça de bode, ao demônio Baphomet. Esse novo filme de terror está amaldiçoando todo mundo que assiste ele. Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. A Médium, um novo filme de terror da Prime Video, gira em torno da família de uma médium muito respeitada numa pequena cidade no interior da Tailândia. A família dessa médium recebe esse dom por herança, então passa de mãe para filha. A sobrinha dela também começa a apresentar esses sintomas de que vai ser uma médium, só que na realidade ela foi possuída por um espírito maligno. O filme todo é gravado naquele estilo found footage, que é como se fosse um documentário real. 90% das pessoas que assistiram esse filme relataram ter passado mal ou algo muito perturbador aconteceu enquanto elas assistiam o filme. Como, por exemplo, essa menina que estava assistindo o filme e o celular dela começou a trocar de língua do nada. เท่านี้สิเชื่อว่าสิ่งที่เหนือธรรมศาสตร์ทุกอย่างน่ะก็สิเอิ้นว่าผีเบิดเลยแต่บ่แม่นแค่วิญญาณ Mensagens subliminares que se eu não te contasse você jamais saberia, parte 2. Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. Balenciaga em latim significa Baal é o rei. Baal é um demônio e em uma propaganda da Balenciaga é possível ver o desenho de um demônio atrás da criança. O novo logo do Twitter é a metade do símbolo maçom. Juntando dois, forma o símbolo maçom. Em uma cena de Star Wars, Anakin Skywalker faz referência à pintura Anjo Caído, Lucifer, feito por Alexandre Cabanel. Novo clipe da Selena Gomez, Single Song, aparece o ceifador da morte na parede. O perfil do Manchester United colocou 3 fotos da camisa 6 do Martinez formando 666, o número da besta, com a frase "O diabo não é algo que você veste".
Esse é o lado obscuro de Elon Musk. Oiê, meu nome é Ana Wojcicki e eu vou te contar essa história. Você já reparou na foto de perfil do Twitter do Elon Musk? Nessa foto ele tá usando uma roupa estilo armadura com a imagem de Baphomet no peito. Baphomet é um demônio da cabeça de bode, um dos principais símbolos do satanismo. Se pesquisarmos sobre a mãe de Elon Musk, Mai Musk, é possível encontrar um ensaio de fotos Illuminati que ela fez, com a mão no olho, fazendo referência ao olho Illuminati, o olho que tudo vê. Há quem diga que ela é bruxa. Existe também uma babá que cuidou de Elon Musk quando ele tinha 8 anos, que afirma em vídeos no YouTube que ele tentou fazer um pacto satânico entregando a alma dela, e por incrível que pareça, todos esses vídeos dela contando a história no YouTube foram banidos. Um tempo atrás, Elon Musk postou no Twitter: as pessoas sempre se perguntam onde estão os Illuminatis, mas nunca se perguntam como estão os Illuminatis. Estranho, né? Sabemos que o Elon Musk é dono da Tesla. Colocar um círculo de sal grosso em volta do Tesla, o carro simplesmente trava e não anda. E o logo da Tesla, que é claramente a cabeça de um bode, referência a Baphomet. E o mais bizarro é que o Tesla consegue detectar espíritos. Veja só esse vídeo de pessoas no cemitério. Falha na Matrix, parte 27. Oiê, meu nome é Ana Wojcicki e eu vou te contar essa história. Falha na Matrix é uma teoria da conspiração que afirma que vivemos em uma simulação, um jogo de videogame, tipo The Sims e GTA. E às vezes acontece aqueles bugs que ninguém entende. Nessa falha da Matrix, a mulher passa batom como se estivesse segurando um espelho na mão dela, mas na verdade não tem nenhum espelho. Olha que bizarro. Aqui podemos ver uma bolinha de água paralisada na casa de uma pessoa. Olha que bizarro. Pelo vidro da janela parece estar pegando fogo lá fora, mas quando filma sem o vidro da janela não tem fogo nenhum, e quando volta pra janela está pegando fogo. Olha que bizarro. Essa mulher diz que viu uma de suas unhas quebrar, mas quando ela olhou para as duas mãos, nenhuma unha estava quebrada, estava intacta. E mais uma vez um avião congelado no ar. Essa youtuber foi sequestrada e está sendo obrigada a gravar vídeos e pede ajuda de forma subliminar. Oiê, meu nome é Ana Wojcicki e eu vou te contar essa história. Kate Yuppie faz vídeos de mukbang, que são aqueles vídeos de pessoas que comem de forma exagerada fazendo ASMR. Kate começou a chamar a atenção pelo fato de usar máscara cobrindo todo o seu rosto. Ninguém nunca soube como é o rosto dela. O mais bizarro é que ela come de uma forma tão desesperada que parece que ela só come para gravar vídeo, como se ela tivesse amarrada. Reparem nesse vídeo onde ela quebra os dentes comendo e mesmo assim continua comendo. Ela já apareceu diversas vezes machucada, corte na boca e hematomas no braço. Ela deixa algumas frases com a letra SOS maiúscula, que significa socorro. Aqui o começo de cada frase se forma help. Existe um vídeo onde ela acena com a cabeça para alguém, como se fosse o sequestrador observando ela gravar. O dragão de Shrek é uma princesa que foi amaldiçoada, assim como a Fiona. Oiê, meu nome é Ana Wojcicki e eu vou te contar essa história. No primeiro filme aparece um livro contando uma história diferente, que dá a entender que é sobre a Fiona, mas sabemos que a Fiona não é loira como aparece no livro. E já na segunda parte aparece o livro com a Fiona mostrando até a maldição com o ogro. É possível perceber que a princesa loira do livro também tem um feitiço jogado sobre ela. Temos a imagem de um dragão vermelho ao lado de uma taça, que supostamente seria o feitiço. A gente descobre então que essa princesa loira estava trancada em um castelo, enquanto a Fiona estava trancada em uma torre bem alta. E quando qualquer guerreiro ia salvar essa princesa loira, acabava se deparando com um dragão. O tempo passou, o prazo do feitiço passou e ela acabou ficando presa naquela forma de dragão para sempre. Podemos ver que ela até tem cílios. Ela se manteve naquele castelo onde tinha a torre em que a Fiona estava e encontrou seu amor verdadeiro, que é o burro. Bom, e assim como a Fiona fez, o dragão decidiu viver a sua vida mesmo sem estar na forma humana. Você já parou pra pensar o porquê que o outro pai da Coraline sempre lota o prato dele de comida? Oiê, meu nome é Ana Wojcicki e eu vou te contar essa história. A primeira fala que o pai dela diz de fato é: quem tá com fome levanta a mão, então ele levanta as duas mãos. Na mesa de jantar ele lota o prato de comida, enquanto isso o prato da Coraline está com uma quantidade normal de comida. E o prato da bela dama não tem comida, isso porque ela se alimenta de almas. E no mundo real, os pais da Coraline fazem refeições completamente normais, se servem com calma e quantidade de comida no prato é sem exagero. Muito diferente da sua versão do outro mundo. E se ele realmente estiver faminto? Já que no café da manhã ele lota o prato de waffles. Quando a outra mãe entrega os olhos de botões para Coraline colocar, ela diz que precisa ir embora porque está muito cansada. Então o outro pai responde: antes do jantar? Eu vou pra cama, agora. Pra cama?
antes do jantar? Pois é. A teoria diz que ele é um escravo da Bela Dama, já que a Bela Dama não come, se alimenta de almas, e no caso ele só se alimenta se a Coraline também se alimentar. Por que o burro de Shrek sabe falar? Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. Bom, nem sempre ele foi burro, ele já foi um menino. Lembram que lá no filme do Pinóquio, os meninos que eram maus e faziam coisas erradas eram transformados em burros? Foi exatamente o que aconteceu com o burro do Shrek. Ele era um menino, fez coisa errada e virou um burro. A prova disso é que numa cena de Shrek, o burro fica se lembrando do passado dele como se ele fosse um ser humano. Tremo só de lembrar dos trotes da minha turma puxando a minha cueca. Mas burro, como é que eles podiam puxar sua cueca se eu nunca te vi usando? Tem certas coisas na vida que é bem melhor não... E tem também aquela cena no começo do filme do Shrek, onde os guardas nem acreditam que um burro fala, ou seja, isso não é normal um animal falar. Ei, eu tô voando! Ele sabe voar! E falar! É isso aí! Efeito Mandela com Britney Spears. Oiê, meu nome é Ana Wojcik e eu vou te contar essa história. Efeito Mandela é uma teoria da conspiração que afirma que temos uma memória falsa, quando a gente jura que alguma coisa existe, mas ela nunca existiu. Você se lembra do clipe Oops, I Did It Again? Em uma pesquisa foi provado que 90% das pessoas lembravam que Britney usava um microfone preto nesse clipe. Mas não, ela nunca usou esse microfone nesse clipe. O mais bizarro é que até a Disney, quando fez uma referência a essa música em Lizzie McGuire, fez com a personagem usando tal microfone. Empresas que fizeram a boneca da Britney daquele clipe também colocaram o microfone. Mas esse microfone nunca existiu no clipe.